Na manhã de hoje, o presidente do Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, Jeremy Powell, sinalizou que a taxa de juros do país pode cair ainda este ano. O testemunho foi feito perante a Comissão dos Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes. Ele disse que a atividade econômica no país tem crescido em um ritmo forte e o avanço do produto interno bruto de 3,1%, apoiado pela demanda sólida dos consumidores, podem facilitar a queda nos próximos meses. Durante o evento, Powell disse ser muito baixa a probabilidade do país viver um cenário econômico de recessão e renovou o compromisso de promover máximo emprego para o povo norte-americano. O Fed quer que a inflação chegue a 2% para realizar os cortes nas taxas de juros. Atualmente, o índice de preços para medir a inflação, o PCE, está em 2,4%. Quem vai explicar como a taxa de juros dos Estados Unidos pode influenciar o Brasil é a Alexandre Azzoni, economista especialista em orçamento público e mercados internacionais. Boa noite, Alexandre. Obrigado pela participação aqui conosco. Antes de fazer essa correlação entre Estados Unidos e Brasil, eu queria entender algo que muito se falava. Olha, a tendência é que as taxas de juros dos Estados Unidos comecem a cair. Mas até agora elas não caíram. O que acontece? O que está travando essa queda lá nos Estados Unidos? Explica para a gente por que a queda que tanto se aguarda ainda não chega. Gustavo, Renato, prazer estar com vocês. Essa política que é usada, que a gente na economia nós utilizamos como política monetária, ela é usada como aumento dos juros ou redução dos juros justamente para conter ou aumentar a questão do consumo. Nos Estados Unidos, ele estava com um problema de abastecimento desde a época da pandemia, recuperou, aí veio a guerra da Ucrânia e automaticamente houve um desabastecimento na economia americana. Aí os supermercados praticamente ficavam com as suas prateleiras vazias e o governo, isso fazia com que a oferta era pequena e a demanda era muito grande. E com isso fez com que o governo e o Federal Reserve aumentasse as taxas de juros para reduzir o impacto inflacionário. Lembrando que naquele período da guerra da Ucrânia chegou-se quase 9% ao ano, a maior taxa de inflação já contida nos Estados Unidos nos últimos anos. E ainda ele tem sofrido essa questão do abastecimento, ele coloca justamente no pronunciamento dele que a economia começa já a se equilibrar na questão de abastecimento e a demanda ainda continua constante, ou seja, ainda ele está segurando a questão da taxa de juros justamente para que se ele soltar, se ele reduzir automaticamente vai para consumo e aí volta-se o processo inflacionário novamente na economia americana. É o que ele pretende fazer a redução dessa inflação. Alessandro, só uma correção, te chamei de Alexandre, peço perdão aqui o erro. Bom, vamos lá, Alessandro. Então, essa queda deve acontecer, mas ela deve acontecer agora, nessa reunião do 19 e 20 de março, ou ela é esperada somente para o segundo semestre? Eu acredito que só no final ainda do segundo semestre. A economia americana ainda precisa dar sinais mais positivos. Lembrando que nós estamos ainda nas primárias lá dos Estados Unidos, então ainda nós vamos ter essa questão de agora que findou praticamente entre o Trump e o Biden, então essas discussões calorosas podem afetar a questão do rumo da economia, mesmo para os mercados internacionais, e isso pode afetar esse resultado da economia americana, tanto para positivo como para negativo. Eu acredito que se houver uma expansão do Trump na questão econômica, como ele teve um cenário muito positivo no passado, ele quase ficou com pleno emprego, a economia americana cresceu muito, então pode ser que ele avançando com os resultados na pesquisa, isso torne-se os Estados Unidos muito mais favorável a obter mais investimentos internacionais e até internos, e fazendo com que a economia se equalize muito mais rápido. Tudo vai depender como vai andar a questão da recuperação da economia em relação ao processo inflacionário. Se a inflação começar a se reduzir, ou seja, houver um equilíbrio, houver
um aumento de oferta, ou seja, aumento de produtos nos supermercados, que não ocorra como ocorreu no passado, um desabastecimento, provavelmente nós tenhamos uma aceleração desse processo de redução da taxa. Mas eu acredito que isso só venha a ocorrer no segundo semestre, do meio para o final do semestre que vem. E, Alessandro, como é que isso impacta aqui no Brasil? Altera, dificulta, traz um bom cenário para o Brasil, a futura diminuição dos juros lá nos Estados Unidos? A diminuição, sim. A manutenção dos juros altos prejudica mais ainda. Ou seja, hoje, com o cenário internacional que nós temos, os investidores procuram ter uma aversão ao risco, ou seja, têm medo de perder dinheiro, buscam mercados seguros, aqueles mercados onde você não tem um risco de governo, um risco fiscal, e a economia americana, de uma certa forma, apesar dessa desaceleração, mas é uma economia muito forte. Então, você comprar títulos do governo, os treasuries americanos, com juros altos, e tendo uma remuneração em dólar, ou seja, você não tem o risco cambial, atrai muito investidor, ou seja, tira investidores do Brasil para ir para lá. Então, a manutenção dos juros altos, e se eles aumentassem os juros, seria muito mais prejudicial. Então, com essa possível redução, pode se tornar interessante para o Brasil essa questão do fluxo de investimentos para o Brasil. Se houver uma redução muito drástica na taxa de juros americana, automaticamente o Brasil volta a ser um cenário interessante. Lembrando que nós estamos com uma taxa de Selic acima dos 11%, então significa, e uma política fiscal sendo equacionada, tanto nós tenhamos um risco fiscal muito menor do que nós tínhamos no passado, esse fluxo de capital pode entrar no Brasil. E esse fluxo entrando, nós estamos dizendo que o dólar vai entrar mais dólares. E tendo mais dólares, automaticamente, ele tendo uma oferta muito maior de dólares, o real acaba se valorizando. O real se valorizando, acaba a moeda ficando mais forte, os produtos ficam mais baratos e a gente consegue ter ainda uma redução nos preços ao consumidor. Lembrando que o petróleo é cotado em dólar, se houver uma cotação, se o real se valorizar, nós tenhamos um valor mais barato e com isso fique mais, principalmente na questão da logística, venha a reduzir os preços. Então, a redução é extremamente positiva para o Brasil, tanto para investimento direto, empresas que querem investir na questão de infraestrutura, telecomunicações, energia. Então, todos esses grandes investimentos dependem muito dessa taxa de juros. Se ela ficar muito atrativa nos Estados Unidos, eu permaneço lá. Quando ela cai, eu procuro novos cenários. O Brasil já está muito forte nesse sentido, nós já recebemos muito capital estrangeiro direto, investimento estrangeiro direto, tanto o Caribe como nós recebemos muito, então quer dizer assim, esse fluxo pode retornar, e para o Brasil é uma questão de geração de emprego, a questão de até a melhora na questão da economia, um aquecimento na economia, e podendo até nós tenhamos um PIB mais do que está sendo projetado pelo Boletim Focus de 1,7. Alessandro, só para a gente terminar, o presidente do Banco Central disse também que considera muito baixa a probabilidade dos Estados Unidos viver aí um cenário econômico de recessão. De fato, essa possibilidade está ficando cada vez mais longe, já que a gente está falando aí da maior economia do mundo e que preocupa todo o globo? Vamos analisar de uma forma macroeconômica. Se nós analisarmos só a economia americana, como ele está vendo de dentro, ela não corre esse risco. Mas se nós olharmos o cenário internacional, ela corre um risco muito grande. Por quê? Porque nós temos hoje uma guerra na Ucrânia que ela não se findou ainda. Nós temos uma guerra praticamente em Israel que ela não se findou. Existe a possibilidade da Coreia ter uma insurgência com a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. Nós temos também a questão da China com Taiwan. Então, são todos processos que atraem os Estados Unidos, somente nesse governo do Biden, de fornecer a força militar. Então, fornecendo a questão militar, isso pode causar mais déficit para a economia americana e sim pode dar grandes problemas. Já a questão, por isso que eu falei a questão do Trump, agora a questão do processo eleitoral americano é muito importante, porque o Trump já tem uma outra visão. Ele não quer financiar a guerra, ele quer até sair da OTAN, ele quer fazer uma política de
apaziguar e crescimento econômico. Então, isso pode trazer um cenário muito mais favorável. Então, tudo agora depende do cenário internacional. Se os Estados Unidos for arrastado para as guerras, como existe essa questão de parece que existe uma relação dos países do Oriente, justamente, de tentar atrair os Estados Unidos para enfraquecer a economia americana. Vai depender desse cenário internacional. Se nada ocorrer, os Estados Unidos se manter neutro nas questões das guerras e automaticamente equalizar as questões das finanças públicas e também a questão dos juros e a economia voltar a aquecer, eu acredito que não passará. Mas tudo vai depender de como vai desenrolar a questão desses cenários de conflitos internacionais que afeta diretamente a economia americana e pode mudar todo esse discurso do presidente do Federal Reserve. Tá certo, Alessandro, obrigado pela participação aqui conosco no Jornal da Record News. Um forte abraço, até uma próxima.